Prezados irmãos, prezadas irmãs presentes na nossa Sé Catedral de Macau, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. A liturgia que nós acabamos de ouvir, primeiramente a primeira leitura e o Evangelho, nos fala sobre algo muito comum no nosso meio, porém que muitas vezes nós não queremos assumir, que nós não queremos falar sobre isso. A liturgia nos fala sobre ciúmes. Ciúmes é algo muito comum no coração do ser humano. Mesmo participando da igreja, mesmo nós tendo bons valores, o ciúmes permanece no coração do ser humano. Vamos tentar entender o que a liturgia nos diz e depois tentaremos, através da palavra de Deus, ver como podemos vencer este mal que habita no coração do ser humano. A primeira leitura nos diz: Deus normalmente falava com Moisés, e Deus falou com Moisés no alto do monte. Porém, quando Moisés desceu do monte Tabor, Deus passou a falar com alguns daqueles que seguiam Moisés através da tenda do encontro. A tenda do encontro era um local onde Deus se manifestava. Porém, duas pessoas começaram a profetizar, mesmo não estando com Moisés e mesmo não estando neste local chamado tenda do encontro. Então, um dos seguidores de Moisés, muito famoso, conhecido de todos nós, Josué disse assim: quem são eles que estão profetizando? Apenas aqueles que estão na tenda do encontro, apenas aqueles que estão com Moisés podem profetizar. E Moisés disse a Josué: não tenha ciúmes. O Evangelho nos diz a seguinte realidade: Jesus tinha muitos discípulos. De repente, algumas pessoas que não seguiam Jesus começaram a realizar milagres e começaram a realizar boas obras em nome de Jesus. Porém, os apóstolos diziam: eles precisam ser repreendidos. Existe até outro texto do Evangelho que São João, o discípulo amado, o evangelista do amor, nos diz. O texto de São João nos diz que João deu um conselho a Jesus: se eles estão falando em teu nome e eles não são dos nossos, que desça um raio sobre eles e eles sejam destruídos. O ciúmes é algo que muitas vezes está no coração do ser humano. Qual que é a melhor maneira de nós vencermos os ciúmes? Ou qualquer tendência que nós temos que não são positivas dentro de nós? A melhor maneira é através do amor. Todos nós ouvimos sempre que o amor é uma grande maneira de nós nos encontrarmos com Deus, é uma grande maneira de nós servirmos a Deus. Porém, como que nós podemos amar? O que significa realmente amar? Como que nós podemos colocar o amor em prática? O Evangelho de hoje nos diz de 3 formas muito práticas, muito claras, de nós amarmos. A primeira maneira de nós amarmos é através da caridade. Próximo a nós, existem pessoas que estão em necessidades. E quando nós amamos alguém, muito mais do que fazer bem àquela pessoa, nós vamos perceber que nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Porque através da leitura, através dos estudos, nós podemos conhecer a Deus, mas é somente através do amor e da caridade que nós vamos conseguir entender e entrar dentro do coração de Deus. Se entender a Deus não é um bom motivo, uma razão que pode convencer muitas pessoas a fazer o bem, eu penso que existe uma outra razão que atrai a cada um de nós. Se eu convidasse a cada um de vocês a pensar em 3 pessoas que vocês conhecem que são muito felizes nesse mundo. Se eu dissesse a cada um de vocês: pense em 3 pessoas que são muito felizes. De repente você começaria a pensar: Papa Francisco, minha mãe, colega lá do trabalho. Não sei quem seriam essas 3 pessoas, mas se eu convidasse você a pensar em 3 pessoas que são muito felizes, ficaria muito contente se você estivesse entre estas 3 pessoas.
E depois eu perguntasse assim a você: agora pense nas 3 pessoas mais caridosas que você conhece. Possivelmente seriam as mesmas pessoas. Seriam as mesmas pessoas porque as pessoas mais caridosas, as pessoas mais bondosas, as pessoas que têm mais capacidade de se preocupar, de ajudar o próximo, naturalmente são as pessoas mais felizes que existem. Isso acontece porque a nossa vida tem sentido à medida que nós passamos a ser sentido para a vida do outro. Uma pessoa que vive pensando apenas em si, uma pessoa que vive apenas cuidando de si, uma pessoa que vive apenas olhando para os seus problemas e a sua realidade, uma pessoa que se cansa muito fácil. É uma pessoa que se torna muito mesquinha, uma pessoa que se torna com muita facilidade irritada, sem paciência e agressiva. Comece a perceber na sua vida, quando você começa a se tornar muito agressivo, muito sem paciência, começa a reclamar muito da vida. Padre, eu não sei porque eu estou agindo dessa maneira. Eu sei, está faltando caridade. Quando nós amamos, cuidamos e ajudamos de alguém, naturalmente, nós passamos a ser felizes. A marca, o selo, a característica principal do cristão é a maneira que nós amamos o próximo. Mesquinharia e cristianismo não combinam. Muitas pessoas são atraídas ao cristianismo, e eu conheço exemplos de jovens, uma jovem chinesa amiga minha. Pessoas não se atraem ao cristianismo principalmente pela nossa doutrina. As pessoas não se encantam, infelizmente, pela beleza da Santa Missa. As pessoas se encantam pelo nosso testemunho de vida. O que atrai é o nosso testemunho de vida. Alguns dizem assim: padre, por que você foi ordenado? Por que você é padre? E alguns pensam que um dia desceu um anjo do céu com uma cartinha escrito: Daniel, eu lhe amo muito, a sua vocação é ser padre, assinado Deus. Se vocês estiverem pensando que essa carta vai chegar, pode voltar para casa, que ela não chega. Até hoje eu não tenho certeza absoluta da minha vocação, porque se eu tivesse certeza eu não teria mais opção, eu seria obrigado a ser padre. Deus não dá certeza absoluta para ninguém. Porém, um dia eu vi um bom padre e eu disse: eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. E aquilo foi me cativando, aquilo foi me atraindo, e hoje eu estou aqui. Talvez eu esteja muito longe, mas Deus queira que um dia algum jovem possa olhar e dizer: o Padre Daniel é um bom exemplo, eu quero ser como ele. E venha, e ele não vai ser como mim, e ele tem que ser como aquele que eu sigo, que é Jesus. A caridade, o amor é a marca principal do cristão. Eu não vou dizer que não vale nada, mas vale muito pouco rezar 10 terços por dia, participar da missa todos os dias, ler a Bíblia inteira, ficar falando mal dos outros, ficar atacando os outros, ver um pobre ser indiferente, ser um corrupto no trabalho, ser um adúltero no relacionamento matrimonial. Vale muito pouco. É o amor a marca principal do cristão. Ame, sorria, ajude. Quando nós pensamos que o nosso problema é grande, às vezes eu começo a pensar que os meus problemas são os maiores de todos. De repente eu vou no hospital, vou em um presídio, eu percebo que aquilo que eu tenho, que aquilo que eu passo, que aquilo que eu sofro não é nada. E o Evangelho nos diz: aquele que der um copo de água a um desses menores, não ficará sem a recompensa. Quer vencer os ciúmes, quer vencer os males, as más inclinações que existem dentro de nós. Primeira sugestão não é do padre, é do Evangelho de hoje: caridade. Segunda, evitar escândalos. E eu penso que este Evangelho de hoje fala principalmente aos filhos da Igreja Católica, e esse Evangelho de hoje é principalmente para padres e bispos, também para os pais. Jesus fala sobre o escândalo. Aquele que escandalizar uma criança
uma criança, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar. Existem algumas realidades na igreja que são tristes, são feias e muitas vezes nós nos esquivamos e não falamos. Porém, se alguém, por exemplo, me perguntar, um padre pedófilo que cometeu pedofilia, o que precisa acontecer com esse padre? Precisa ser preso. Um bispo que cometeu pedofilia, que abusou de uma criança, o que precisa acontecer com esse bispo? Precisa ser preso. A lei é a mesma para os padres, para os bispos, para os pais e para todas as pessoas. Não deveria acontecer nenhum escândalo na igreja católica, porque é muito triste alguém confiar um filho à igreja e depois essa pessoa sofrer um atentado. Porém, sejamos justos, o lugar que menos acontece pedofilia e escândalo é na igreja católica. O local que mais acontece são nas casas, nos colégios, nos campos de futebol, nas aulas de educação física. Porém, uma árvore que cai faz mais barulho do que 1000 que crescem. E se acontece um escândalo na igreja católica, a imprensa usará esse escândalo contra a igreja, porque a igreja católica, só a igreja católica, é a única que tem coragem de se manifestar e ir diretamente contra o interesse de muitas pessoas que querem destruir vidas e famílias. O Brasil agora é período de eleição. Quem que tem coragem de falar contra ideologia de gênero? Quem que tem coragem de falar contra o aborto? E uma pessoa me disse, padre, mas e a mulher? Coitada da mulher, é um trauma, padre. É um trauma uma pessoa ser estuprada e ainda ter que ficar com uma criança no ventre por 9 meses. Imagina depois carregar esta criança, cuidar dessa criança a vida toda. É um trauma, eu sei, e deve ser muito duro. Uma das coisas mais tristes e mais dolorosas, possivelmente, é o estupro. Mas aborto é matar uma criança, é matar um feto. Se nós precisamos escolher entre uma mãe sofrer e passar um trauma e matar uma criança, um feto, as duas coisas são terríveis, mas pelo menos a mãe que tem esse problema, que tem esse trauma, pode ser cuidada, mas a criança, o feto que é eliminado, não tem volta. E não aconteça escândalos na igreja. E eu gostaria de dizer com cada um de vocês, aqui muitos são mais jovens do que o padre, alguns teriam idade para ser irmãos mais novos, se eu fosse casado até para serem meus filhos, alguns idade para serem meus irmãos, pais, avós. Existem alguns lugares da sociedade que o Papa, os bispos, as freiras, os seminaristas, nós não conseguimos entrar. No seu ambiente de trabalho, eu não consigo entrar no ambiente jurídico de Macau. Eu não consigo entrar no ambiente de decisões de Macau. Muitas vezes eu não consigo entrar em ambientes políticos, mas você está lá. Possivelmente ninguém no seu trabalho é católico, ou pouquíssimas pessoas são católicas. E agora eu falo e eu gostaria de olhar nos olhos e dentro do coração de cada um de vocês. Lá no seu trabalho, lá no local que você vive, não seja omisso. Você é a presença da igreja católica. Lá você é a igreja católica. Tem alguns pais, algumas mães aqui que estão sozinhos. O restante da família não vem à igreja, não participa da fé. Lá você é a igreja católica. Isso não é um fardo, isso não é um peso. Nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos assumir a nossa missão. E eu digo tudo isso para chegar a este ponto. Neste ambiente que nós vivemos e estamos, nós não podemos causar escândalo. Isso não é um peso, é uma alegria saber que nós representamos a igreja. Volte para casa com esse sentimento. Eu espero que vocês estão conseguindo acompanhar o que o padre está dizendo. Você é
a Igreja Católica no ambiente que você vive. Você é a Igreja Católica no ambiente que você está. Essa é a sua responsabilidade. E se um dia, devido ao nosso mau testemunho, alguma pessoa deixou de amar e de acreditar em Jesus, o Evangelho nos diz que nós seremos cobrados. Se confesse, peça a misericórdia de Deus e vamos adiante. Mas você tem essa missão. No seu ambiente de trabalho, você é a Igreja Católica. Tem algumas pessoas que nunca vão pegar uma Bíblia na mão. Muitas pessoas da sociedade nunca vão pegar uma Bíblia na mão, nunca vão abrir uma Bíblia na mão. Sabe qual que é a Bíblia que essas pessoas vão ler? O seu comportamento. Sabe qual a Bíblia que essas pessoas vão ler? A sua atitude. Se a sua atitude é boa, para eles a Bíblia é correta. Se a atitude não é boa, a Bíblia não é correta. Esta é a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade como padre é preparar uma homilia decente, alimentar a alma de vocês, ajudar a cada um de vocês a ir durante a semana em missão e fazer algo positivo na sociedade. E no domingo, quando estiverem cansados, com a bateria bem baixa, voltar aqui na Santa Missa, nós recarregamos e depois continuamos a nossa missão. Não seja indiferente, essa é a sua missão. Terceira realidade, se nós queremos seguir Jesus, e talvez essa seja a mais dura e a mais difícil de entender do Evangelho. O Evangelho nos diz: se os teus olhos são motivos de escândalo, corta-o. Se uma das tuas pernas é motivo de escândalo, corta. Se o teu ouvido é motivo de escândalo, corta-o. Jesus não está dizendo fisicamente que é para nós sairmos mutilando o corpo, mas Jesus está dizendo a cada um de nós: nós precisamos romper com aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos aprender a nos corrigir e a corrigir os outros. Eu encerro a reflexão com uma história do Papa Francisco quando ele era criança. Muitas vezes eu falo da minha vida e as pessoas dizem: padre, já conheço quase toda a sua vida, então vamos falar um pouco da vida do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco tinha 10 anos, ele estava na escola, e ele contou isso poucos dias atrás, não é fofoca, porque foi ele que contou, senão não saberia. E ele contou que ele estava na escola com 10 anos de idade, e ele falou algo muito feio para uma professora. E aqui tem criança que vai falar: até o Papa falou coisa feia para a professora, também posso. Não, não, se você for Papa um dia pode, enquanto não for Papa ainda não. E o que aconteceu? A diretora do colégio ligou na casa dele. Só abrindo um parênteses, também não serve para justificar nenhum mau comportamento de ninguém. Algumas vezes diretora de colégio ligou lá na minha casa, ligou para a dona Laudice em Campinas, pedindo minha mãe para ir na escola, que eu dei trabalho na escola e fiz a minha mãe chorar muitas vezes devido ao mau comportamento em colégio. Um dia eu mudei, graças a Deus, hoje eu sou padre. Se alguém for padre, está justificado um ou outro mau comportamento no colégio. Enquanto isso, não está. A diretora disse assim: mãe do Francisco, vem para o colégio. Seu filho me tratou mal, ou tratou mal a professora. A mãe, morrendo de vergonha, pediu desculpas e falou: filho, vai na escola, pede desculpa para a professora e dá um beijo na professora. Aí ele, com medo da mãe, a palavra medo não é muito boa, mas o filho tem que ter respeito ao pai. Quando acaba o respeito, entre medo e desrespeito é melhor ter medo. O ideal é ter só o respeito. E morrendo de medo ou de respeito da mãe, ele chegou e encontrou a professora e falou: professora, desculpa, perdão, eu errei. Pegou e deu um beijo na professora. E a professora feliz falou: tá bom, tá perdoado, acontece, você é criança. E ele todo feliz voltou para casa: mãe, já beijei a professora, tá tudo resolvido? Ela falou: não, tá resolvido não, agora você vem cá, agora você vai se ver comigo. E aí, levou uma surra da mãe, apanhou da mãe. Não estou dizendo que é para pai e mãe bater no filho, mas às vezes uma boa palmada educa muito do que uma omissão. Quero dizer a vocês que são pais: corrijam os seus filhos. Vocês que são netos, corrijam os seus filhos. Nós que somos irmãos, nós precisamos de algo chamado correção fraterna. Existem algumas pessoas que parecem um cristal, não pode corrigir, não pode falar nada que a pessoa se ofende. Que nós nos ajudemos através da correção fraterna
a sermos pessoas melhores. Irmãos e irmãs, agora em silêncio, façamos nossa oração. Em silêncio, peçamos que Deus nos conceda esta graça da caridade, de não cometermos escândalos e de rompermos com aquilo que nos afasta de Deus. Deus nos ajuda a nos decidirmos por Ele, pela Igreja que Ele fundou, católica, apostólica, romana.